Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Você sabe qual é o pior dos ídolos? Imagine qual é o pior dos ídolos para nossas vidas. Vamos ler o texto que nós estamos nessa temática lendo, que é Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus, olha, esse é o ponto-chave, a justiça de Deus, é sobre isso que nós queremos falar hoje. Essa é a quinta afirmação de Paulo, quando nós falamos do Evangelho, a qual Paulo está mostrando. E vejam só o que diz no versículo 17: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vejam só, queridos, a quinta afirmação do homem pecador, desde o Éden, procura estabelecer a sua própria justiça. E foi assim o caso de Adão, cobrindo o seu corpo com folhas, a sua nudez, depois do pecado. Adão e Eva se cobriram porque eles ficaram envergonhados do pecado que eles tiveram. Mas esse foi o grande problema. Eles não procuraram a Deus para resolver o seu problema. Eles procuraram a justiça própria. Esse é o grande problema do ser humano. Em vez de procurar a justiça de Deus, procura a sua própria justiça. Então, queridos, o ser humano procura sempre a sua própria justiça e não a justiça de Deus. Vejam só, essa autojustiça é o maior ídolo que carregamos no coração. O maior ídolo que nós podemos carregar nas nossas vidas, queridos, é justamente a autojustiça. A gente se auto-justificar, achar que nós podemos resolver os nossos problemas sozinhos e não procurarmos a Deus. Todo homem não regenerado sempre vai procurar uma forma de estabelecer a sua própria justiça e renuncia à justiça de Deus. Queridos, nós precisamos voltar para Deus. Justiça de Deus está na cruz do Calvário. Somente essa justiça pode mudar a nossa vida. Vejam só, sempre que você ouvir um ser humano dizendo que é melhor que muitos cristãos, vez ou outra encontramos pessoas assim dizendo: eu sou melhor do que aquele crente. Ele está sempre focado na justiça dele e não na justiça de Deus. Você já reparou que quantas vezes nós mesmos como cristãos estamos sempre com essa justiça que nós chamamos aqui de ídolos do coração? Nós estamos procurando resolver um problema, achando que o meu jeito de ser é assim. Imagine na ceia do Senhor. Quantas pessoas deixam de tomar a ceia, de participar daquele momento da ceia, porque julgam ter tido algum conflito, alguma coisa errada no decorrer da semana, aí não vou tomar porque eu não vou escandalizar, Usam alguns termos assim, e isso é um tipo de justiça própria, que a pessoa se auto-justifica: não vou tomar ceia, sendo que não passa de um ignorante. Não passa de um nércio, aonde ele deixa de se consertar com Deus, buscar o conserto com Deus para implantar a sua própria justiça. Queridos, a justiça de Deus é onde nós pedimos o perdão e que se cumpra a justiça de Deus sobre nós. Não é eu achar paliativos, caminhos para desviar e resolver o problema. Não, nós temos que nos voltar para Deus. Paulo diz que o Evangelho revela a justiça de Deus. Irmãos, o Evangelho do Senhor revela essa justiça. Foi isso que Paulo falou no versículo 17. Olha só, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. No Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Só se tem justiça de Deus no Evangelho do Senhor. É o modo pelo qual Deus justifica todo pecador, é a sua justiça, O que nos torna justos
diante de Deus não é os nossos méritos, os nossos feitios, mas aquilo que Deus é, a sua justiça, o Evangelho de Deus, a forma com que Deus olha para você e Ele vê o sangue de Cristo. E aí, em vez de imputar o pecado, a condenação sobre você, se faz a justiça de Cristo, né? Sendo pecador por nós ali, tomando sobre si todos os nossos pecados. Essa é a justiça de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que o nome do Senhor seja glorificado e que o Espírito do Senhor e essa palavra encontre guarida no seu coração e nós possamos vivê-la para a glória de Deus. E que venham tempos de paz, de alegria, de vitória, de bênção sobre você e sua família, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida.